A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso fiel e Senhor Salvador. Antes de tudo, eu quero desejar a todos um ano novo, né? Realizações, projetos que se passaram, tempo nos concluíram. Que Deus tenha misericórdia e possa contemplar em nosso coração esse desejo, né? De ter os nossos projetos concluídos. Amém? Glória a Deus, uma boa noite. Hoje é terça-feira, né? Hoje não é um dia um pouco atípico. Não estamos acostumados a gravar. Aleluia. Não estou acostumado a gravar de terça, né? De quarta, domingo. Eu fiquei um período sem gravar por conta de enfermidade mesmo, né? Estava bem ruim, eu não estava conseguindo. Aqui a nossa vida também é bem corrida, a gente não acaba que não dependendo, né, da obra. Então a gente tem os nossos afazeres, nossos trabalhos, e com isso acabou que a gente também faz culto externa, né, e pontos de pregação, casa de recuperação, igrejas, enfim. A gente vai ainda aí fazendo a obra da medida que Deus assim e quer, né? Graças a Deus, estamos já em 2024, se inicia o ano, né? Com ele vem os anos e vem como é que eu posso colocar? Os desafios, né? A vida, ela nos propõe muitos desafios, né? Agora, contudo, não é para desistir, né? Não é para desistir, porque quem desiste realmente não sabe o Deus que serve. Ah, mas está difícil. Difícil está para todo mundo. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo vai ter dificuldade. As dificuldades sobre todos. Amém? A dificuldade é sobre todos. Porém, Deus contempla os bons e os maus. Só que o olhar de Deus é para os bons, né? Se você realmente está com o coração voltado para Deus, em algum momento Ele vai te assistir, Ele vai te livrar dessa angústia, dessa aflição, dessa dificuldade que está te assolando. Amém? Então, ministério última hora. Última hora significa dizer... A última hora significa dizer que o tempo é chegado diante de nós. O compromisso, eu como à frente desse trabalho de evangelismo, de pregação, de culto online, nós estamos orando a Deus, ver se é o desejo de Deus também. Temos um templo físico, então estamos orando, estamos pedindo direção para Deus, sendo a vontade de Deus, quem sabe, né? A gente passa a ter o nosso espacinho físico para a gente receber as pessoas. Amém? Enquanto isso não acontece, vamos praticando a palavra da forma que tem que ser, porque a igreja verdadeiramente somos nós somos templo do Espírito Santo. Então, muitas das vezes deixamos, ou talvez não entendemos, que a paz do Senhor, varão, Deus os abençoe. Então, temos a necessidade de pregar o Evangelho. Deus nos colocou no coração o ministério última hora. Última hora significa dizer que Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando. Eu tenho feito os trabalhos externos e tenho observado algo que muitas das vezes acaba entristecendo o coração da gente. Talvez não seja o caminho, talvez não seja muito saudável a gente aproveitar o tempo para falar acerca das coisas que acontecem na igreja. Mas é tão evidente, é tão assim, tão exposto, tá tão, sabe, tá tão claro
na nossa mente, assim, nas nossas vistas, que não tem como a gente deixar de comentar, né? Tá muito difícil. E da medida que o tempo vem passando, eu tenho sempre abordado que Jesus está voltando. Isso é fato, né? Temos visto os sinais, temos visto tudo que nos leva a acreditar. Quem crê na Bíblia crê que realmente os tempos nos quais estamos vivendo precede a volta de Cristo. E com tudo isso, a gente precisa se programar, se preparar para o que está por vir. E quando eu vejo as pessoas, hoje os pregadores, não digo todos, eu não posso generalizar, porque tem muitos homens de Deus comprometidos com o quê? Com a verdade. O homem não é a verdade é Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Não há outro. Amém? Não há outra verdade. Apenas uma verdade. As outras são fictícias, imaginação de homens. Então, o tempo é chegado. Amém? O tempo é chegado e as pessoas às vezes não têm pregado o Evangelho corretamente, têm deturpado a palavra de Deus. E as pessoas assim passaram a não aceitar mais essa doutrina. Doutrina é ensinamento correto. As pessoas já se colocam na frente da igreja como se fossem pessoas perfeitas. A palavra de Deus diz, aleluia, 2 João, aleluia, que esses tais estão blasfemando o caminho da verdade. Ou seja, estão tirando a possibilidade de pessoas se salvarem, de ter um contato verdadeiramente com Deus. Se apenas eu parar aqui para profetizar, para falar algo que vai de encontro à sua necessidade, eu não estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a tua obra, a obra do seu coração, a obra daquilo que você deseja, não a Deus. Então, ainda que 1, 2, 3 pessoas consigam enxergar isso aqui, talvez não seja o meu desejo, mas eu preciso fazer com que você entenda que a palavra genuína, ela tem que ser pregada. Eu não posso simplesmente me apoiar, amém? Eu não posso simplesmente me apoiar em falácia de pregador. Pregador que fica profetizando segundo o seu entendimento, vive pregando segundo o seu entendimento. Ora, eu não posso pregar segundo o meu entendimento porque a obra não é minha. Amém? A obra não é minha, a obra é de Deus. E se eu praticar tal ato, eu estou blasfemando o caminho da sua salvação, da verdade. Estou tirando a possibilidade de você aprender acerca de Deus. O tempo já é curto. Muitos tiveram oportunidade de pregar o Evangelho. E hoje temos que fazer de todo o nosso coração pregar a santa palavra de Deus. Amém? Então tem muito falsos profetas hoje ao mundo, lançado ao mundo, pregando segundo o seu entendimento. Segundo o seu entendimento. E as pessoas, elas seguem o falso profeta de uma maneira que é uma retória que todos praticam o mesmo ato. Sabe? As pessoas estão tão inclinadas àquilo que eles podem fazer, o show que eles podem dar, que quando chega alguém e prega verdadeiramente a palavra que realmente confronta a carne, o ser humano, ele é ignorado, eles não aceitam mais. Porque a igreja está alienada, a mente das pessoas estão cauterizadas. Ela só quer estar com Deus quando ela escuta aquilo que agrada a ela. Caso contrário, não serve. É triste isso que estamos vivendo, sabe? É muito triste. Mas eu, particularmente, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que pregar aquilo que Deus quer, não o que eu quero. Senão eu pago o preço. Amém? Sim, eu pago o preço. Temos a rádio também, a última hora.
você que me acompanha, os links estão aí na página. Se você quiser acessar, baixar o nosso aplicativo, pode ficar à vontade também, tá bom? O aplicativo nosso está disponível apenas para Android, porque o nosso fornecedor ainda não disponibilizou para Apple, para iPhone, mas eu creio que aumentando a demanda, iremos pedir também para que acrescente no iPhone também. Amém? Glória a Deus. Nós vamos entrar também na rádio, que eu quero deixar uma palavra gravada, a meditação da igreja. Eu quero deixar uma palavra aqui. Vamos deixar uma palavra aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso fiel e Senhor Salvador. Estamos ao vivo também aqui pela Rádio Última Hora. Estamos felizes. Eu gostaria também de saudar todos da rádio como um ótimo ano novo e realizações de projetos. Deus possa contemplar o desejo do coração de vocês, meu também, né? Claro, o pastor também depende disso. Ele possa concluir o desejo do nosso coração. Amém? E que tudo te vai bem. Que você possa contar as maravilhas que Deus vai fazer e tem feito na sua vida. Amém? Graças a Deus, né? Vamos lá. Eu não vou deixar muito extenso esse vídeo, porque as pessoas se fadigam. Se você já está com muita dificuldade de ler, de escutar, de ler, a gente não pode cooperar para isso, né? Lembrando, eu deixei aqui gravado pelo Facebook, estamos pelo Facebook, pela rádio. Estava falando do trabalho feito na igreja. Eu não posso generalizar, porque isso não é nem um pouco razoável. Eu tenho que ter coerência e saber que há homens que derramam sua vida no altar, né? Pessoas verdadeiramente comprometidas com o Evangelho. Se eu puder lutar apenas que seja para uma pessoa, para que verdadeiramente ela alcance o caminho da sua salvação, eu lutarei. Porque não fui eu, embora não fosse eu que derramei o sangue por você, não fui eu. Mas eu entendo que o preço que foi pago por mim, por você, foi muito alto. Foi muito alto. Então, o meu desejo é me aplicar, falar, pregar verdadeiramente o Evangelho. Não ficar com fábulas dentro da igreja, do ministério, da congregação. Gente, tem muitas pessoas se perdendo dentro da igreja. Uma vez, Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-me-nos o Pai, já basta. Ou seja, Filipe estava dentro da igreja de Jesus. Filipe foi testemunha ocular de milagres extraordinários. Do tempo que ele andou com Jesus, ele viu cego de nascença andar, enxergar, paralítico de nascença andar, né? Milagres assim extraordinários, né? Então ele viu milagres que hoje o ser humano, infelizmente, ele tem dificuldade de ver, mas Filipe viu. Eu também vi, eu cheguei a ver, mas não foi no tempo de Jesus. Eu cheguei a ver no meu tempo, sim, muitos milagres. Eu creio no milagre. Eu criei, por isso eu estou falando. Porque eu criei, eu vi. Então, mas mesmo assim, Filipe esteve com Jesus e não foi suficiente para entender que o Pai estava no Filho. Ele queria ver o Pai estava na figura do Filho, fazendo as obras aqui na terra. Ou seja, reconciliando o mundo consigo. Em algum momento, o próprio Deus estava de mal com o mundo. Sim, Deus estava de mal com o mundo. Foi necessário que Jesus viesse para reconciliar, está escrito lá, 2 Coríntios 4.
né? 2 Coríntios 4. Então, Jesus veio para fazer o quê? Reconciliar com o mundo que é as pessoas, o homem. Deus ama muito o homem. Ama muito o homem. Mas o homem, por sua vez, ele insiste em andar segundo o seu curso, segundo o seu entendimento, aquilo que ele entende. Aquilo que chegou ao conhecimento dele, ele quer seguir a vida dele. Só que Deus não aceita dessa forma, ele não vai aceitar dessa maneira. Deus quer que o homem se arrependa e se volte para ele, que ainda dá tempo. Amém? Ainda dá tempo. Vamos ler a palavra que se encontra aqui no último livro da Bíblia, não? É Apocalipse, livro de revelação do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Vamos lá, para não ficar muito extenso, né? A mensagem é a igreja de Filadélfia. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso. Escreve. Isto e diz que é o santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Amém? Jesus está dizendo aqui, através da tua palavra, que ele se denomina a própria porta, como está escrito no livro de João, de João mesmo. João escreveu o Apocalipse e escreveu o Evangelho. Então, olha para você ver, né? João, ele descreve aqui, né? Através do Espírito foi revelado a ele. Diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Que porta é essa? É a porta da salvação. Jesus se denomina a própria porta. Essa porta, essa salvação, ela foi esse plano de salvação para o homem que Jesus elaborou, executou e sofreu por ele demais. É para a nossa salvação. O homem, ele pôs no coração, como Deus verdadeiramente colocou no coração do homem a salvação. Mas o homem, por sua vez, acredita que ele vai entrar de qualquer maneira no céu. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque Deus é santo. Deus não vai permitir que pessoas com pecado, pessoas que não foram remidas no sangue do Filho dele, possam alcançar a sua redenção sem um arrependimento, sem a devida mudança que ele espera que o homem tenha. Ou seja, o homem precisa verdadeiramente se converter. Amém? Se converter é mudança. Conversão é mudança radical de comportamento, de conduta, postura. Então, exige que o homem tenha essa mudança. Ainda que é gradativo, porque o homem simplesmente ele não muda simplesmente de um dia para o outro. Ele exige, por isso que ele detém do Espírito Santo que é dado a ele. Para sempre estar lembrando ele do que é certo e do que é errado, do que é certo e do que é errado. Porque as mudanças, ela é gradativa. Gradativa. Uma vez arrependeu, ele larga e vai sendo moldado para Deus, vai sendo moldado e mudado segundo o querer de Deus. Amém? Então essa porta é a salvação. Jesus é a única porta de salvação. Muitos dizem, não, eu vou para o céu, mas não sabe o caminho. Qual lugar que eu vou, eu preciso de um endereço. Jesus se denomina, ele se coloca como endereço da salvação do homem. Mas o homem, ele acredita que só por si próprio, por sua conta, ele consegue obter a salvação. E a salvação ela não pode ser obtida por nenhum homem. Aí está escrito lá em Atos dos Apóstolos 4, se eu não me engano, 17, o versículo. Nenhum nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Só um homem só. Só Jesus. Nenhum nome há mais debaixo do sol. Ou seja, ninguém pode salvar. O homem só pode obter a sua salvação através de Jesus. Você pode sair correndo, nem eu. Vixe,
pastor, apóstolo, padre, pode ser quem for, ninguém consegue obter a salvação se não for do próprio Deus, do próprio Cristo, do Filho de Deus. Amém? Ninguém. Então vamos lá, vamos continuar lendo aqui para a gente ser breve na palavra. Fez uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele está dizendo aqui da perseverança do justo. Da igreja, do justo, né? Do escolhido. Porque a estrutura do homem, ela passa, basicamente, ela depende muito daquilo que você busca. Porque a sua fé é exercitada na medida que você busca Deus. E se você não tiver estrutura espiritual, você não suporta. Qualquer vento, qualquer diversidade que vem sobre a sua vida, você já se inclina para sair do mundo, do reino, do mundo de Deus. O mundo de Deus é o reino de Deus. É espiritual, você não consegue enxergar. As leis de Deus é a Bíblia. É onde você pratica a palavra e exercita os mandamentos para que futuramente você venha morar no céu com Deus. Então, a gente precisa realmente de uma estrutura para suportar a diversidade. Sozinho você não consegue. Você só pode conseguir com Cristo. E é na obediência, na santidade, na santificação. É através desses, né? Através de santidade, santificação, você consegue suportar as suas dificuldades, né? As suas deficiências, suas limitações. E é assim que funciona. Amém? É assim. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Amém? É muito complicado, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho a minha convicção. Eu leio a Bíblia, né? Diferentemente. Eu leio a Bíblia. Jesus está falando aqui que ele vai guardar quem? Da salvação, da aprovação. Quem que ele vai guardar? Segundo dizem que a igreja vai subir, vai ser arrebatada agora. Eu fico me perguntando que esses pastores que estão pregando hoje na igreja, você acha que a igreja tem condições espiritual? Será que a igreja está preparada realmente para subir nessas condições que nós se encontra hoje aqui, pelo que eu tenho visto e observado? Aquilo que Deus tem revelado e tem mostrado? Você acha? Não se prega correção, exortação dentro da igreja. Eles não querem ouvir. Só quer escutar aquilo que é bom ao seu coração, não o que é bom a Deus. Não o que Deus quer falar, aquilo que eles querem ouvir. Aí eu te pergunto, a igreja está preparada? Não, a igreja não está preparada. Você não vai chegar gritando é só vitória para Deus, não vai acontecer. Não se prega arrependimento, não se prega conserto. Não se fala de fazer oração, não se fala de fazer um jejum, não se fala de consagrar. Santificação, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Está escrito. Então as pessoas, são palavras que as pessoas hoje, elas não querem escutar. Isso está incomodando. Mas eu tenho que falar, alguém tem que falar. Ah, mas desse jeito ninguém vai escutar. A palavra está sendo falada, está sendo pregada. Eu não estou fazendo questão de falar aquilo que eu acho. Eu vou falar aquilo que Deus quer. Que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas esse pleno é conhecer Jesus por completo. Embora o homem não vá conhecer, mas saber a verdade, conhecer a verdade é fundamental. Se eu não conheço a verdade, eu vou viver na mentira. E a mentira não pode me conduzir à verdade. Amém?
Se eu estou vivendo na mentira, eu vou continuar vivendo na mentira. Eu tenho que sair da mentira e me dirigir à verdade. Só a verdade é que liberta o homem. Conhecereis a verdade vos libertará, está escrito. Então não tem uma outra forma de você se achegar a Deus e ser salvo se não for através de Jesus. Então é necessário conserto, igreja. Tem muitos. Né? Gente, eu fico pensando assim, desculpa a minha franqueza, se é que eu posso dizer assim. Veja bem. Quando eu exorto a igreja não recebe a exortação de Jesus, o Espírito exorta, a igreja não recebe, você está ignorando o sacrifício de Jesus. Porque Jesus se fez maldito por nós. Jesus se fez maldição por nós. E ele veio. A cruz de Cristo era para nós. Não era para ele. Ele não fez nada. Era para nós. Ele vendo que nós não iríamos suportar, ele se colocou na nossa frente e falou, não, eu pego, eu vou na sua frente. Agora, quando eu acho que está bom para mim, e eu quero levar de qualquer jeito, eu estou anulando, eu estou ignorando o sacrifício de Jesus por mim. Se você se acha realmente tão perfeito e não quer escutar a verdade, é uma blasfêmia isso. Porque o homem não tem como ser perfeito, gente. Ele não tem condições de alcançar o ápice da perfeição. Perfeito é só Jesus. Como é que vai ser isso? Eu fico me perguntando até o momento. Tem muita gente que se acha que está pronto já para ir morar no céu. Ah, estou pronto. Vai pronto para onde? Pronto para onde? Tem que rever. Tem que pedir perdão, tem que se arrepender. Amém? Tem que se arrepender. É dura a palavra, mas... Gente, Jesus está batendo na porta. Olha no Japão lá. Isso aí é juízo de Deus, gente. Olha só as catástrofes que estão acontecendo no mundo. Vulcão, guerra, rumor de guerra. Deus já está em juízo com a terra, com o homem. Aleluia. Mas o homem insiste em pregações, em situações que não vai conduzir o homem a lugar nenhum. A lugar nenhum. Isso é triste, isso é triste. Então vamos lá. Ó. Porque guardaste a minha palavra, da paciência também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que tu tem guardado para Deus? Se Jesus voltasse agora, faço uma pergunta. Se Jesus voltasse agora, você está apto a ir morar com ele? Está pronto, está preparado, está tudo certo. Não tem nada que desabone a ele. São palavras, são questionamentos que o ser humano ele deve fazer todos os dias da sua vida, enquanto vive aqui. Você pode até não querer se consertar agora. Você pode até não querer. Mas só que Deus não é bobo. Tem essa também. Ele não é bobo. Ah, não vou deixar um pouquinho ali para frente. Não, ele não é bobo. Ele está lhe vendo. Pode ser que você não consiga. Esse é o problema. Jesus não volta quando você quer. Jesus volta hoje. Amém? Jesus volta hoje. Então temos que ter muito cuidado com a nossa vida. Porque se de repente não dermos o devido valor, vai ficar. E não vai ser bom. Não vai ser bom. A tentação vai vir sobre todos. Ele vai livrar os seus na hora certa. Amém? Ele vai livrar. Ele está falando aqui. E ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvido para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas.
Ah, mas essas igrejas eram primitivas. O Apocalipse foi quando? Foi lá atrás ou está sendo agora? Você que é estudioso, você que gosta de ficar questionando a palavra? Não é para hoje? O Apocalipse foi lá. Apocalipse já passou então? Isso aqui, a Bíblia, não existe livro tão atual igual a Bíblia. A Bíblia você abre, ela fala com você. Eu não fico lendo. Eu leio, gosto de ler. Mas eu abro aqui, ó, deixa o Espírito falar. Isso é bom demais. Amém? Eu vou finalizar por aqui. Então eu queria agradecer a todos, eu queria deixar um grande abraço, tá? Que Deus vos abençoe, que tenhamos um ótimo ano em nome de Jesus. Vamos intensificar aqui as pregações. Então vou buscar em Deus para revelar as palavras, a palavra para nós, para abençoar o nosso dia, o nosso ano, o nosso momento aqui na terra, tá bom? Que Deus vos abençoe e fique com a paz do Senhor Jesus, tá bom? Fique com a paz. Glória a Deus. Vou finalizar.